Bem, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como fazer diagrama de momento fletor sem usar o diagrama da cortante, né? Pendurando parábolas aqui onde tem a carga distribuída, né? E para isso é bom que se saiba a regra da mão direita. Então quem não sabe, eu vou deixar o link aí na tela, na descrição do vídeo, onde eu explico isso aí. Importante notar que esse método, eu não obtenho os valores extremos dos momentos. Eu obtenho os valores bem no meio dos trechos. Né? Isso serve para princípio dos trabalhos virtuais e para método das forças também. Né? Para isso que a gente faz esse tipo de diagrama assim, direto, pendurando parábolas. Quando eu quero fazer dimensionar uma viga, alguma coisa assim, eu tenho que achar os valores extremos, aí eu tenho que analisar o gráfico da cortante, não tem jeito. Bem, eu vou fazer aqui esse exemplo dessa viga horizontal, mas esse mesmo método serve também para pórtico, para viga inclinada, né, para barra vertical de pórtico, beleza? No finalzinho eu vou dar uma explicaçãozinha de uma barra de pórtico para vocês verem isso aí. Bem, a convenção brasileira, né, para diagrama de momento. Essa aqui. Bem, isso aqui eu não olho se é anti-horário positivo ou se é horário negativo. Eu olho como que as fibras estão sendo tracionadas. Se eu olhar essa partezinha de cima, eu vejo que esses momentos estão fazendo isso aqui com a minha viga. Ó, né? Estão tracionando essas fibras de baixo e essas fibras de cima estão sendo comprimidas. Então, quando as fibras de baixo estão sendo tracionadas, eu digo que é positivo. Aqui, esse outro aqui é o contrário. Está tracionando as fibras de cima. Né? E as de baixo que estão sendo comprimidas. Essas aqui estão sendo esticadas. Né? E quando traciona as fibras de cima, eu digo que é negativo. Geralmente a gente não olha muito para esse sinal aqui para pórtico, né? A gente olha mais quais fibras estão sendo tracionadas. Isso que é importante. Então, por quê? Porque no padrão brasileiro, para baixo é positivo, para cima é negativo no gráfico. E também eu sei que quando traciona as fibras de baixo é positivo. Ou seja, se traciona as fibras de baixo, se o momento traciona as fibras de baixo, meu diagrama vai para baixo. Se traciona as fibras de cima, meu diagrama vai para cima, que é negativo, né? Por isso que a gente não precisa nem se preocupar tanto com o sinal, mas sim quais fibras estão sendo tracionadas. Bem, então nesse exemplo aqui eu já fiz as reações aqui, né? Se alguém tem dúvida, né? Olha o vídeo lá de regra da mão direita que eu ensino a calcular a reação. Bem, então a gente tem que começar nosso diagrama em um dos pontos, né? Ou em A ou em E aqui. E eu vou calcular o valor do momento a cada ponto. Eu não vou calcular a variação do momento, igual eu faço quando eu tiro da área da cortante. Se alguém tem dúvida como faz diagrama baseado na área da cortante, eu vou deixar um exemplo aí, no link na tela, na descrição, onde eu faço isso. Mas desse jeito aqui a gente vai calcular, por exemplo, a gente acha um momento em A, que vai ser 0. Depois a gente acha um momento em B. Depois em C, depois em D, a gente vai ligando esses pontos depois. E esses pontos, como que eu separo eles? A cada descontinuidade da viga. Essas descontinuidades são apoios, começo e fim de carga distribuída, carga concentrada e rótula também, né? Porque a cada trecho desse no momento vai variar de uma maneira diferente, porque o esforço cortante vai ser diferente. Então, vamos começar para ficar mais claro. Aqui em A, eu não tenho nada, não tenho nenhum momento. Então o momento aqui é 0. Eu já marco esse ponto aqui. Agora eu vou para a minha próxima descontinuidade. E bem, quando eu for para o ponto B, eu posso olhar pela esquerda ou pela direita. Ou seja, eu vou calcular o momento que todas as forças que estão à esquerda de B geram em B. E quando eu fizer isso, eu vou estar vindo da esquerda para a direita. Aí eu olho esse lado da convenção, né, que é o lado esquerdo. Se eu vim da direita para a esquerda, vou calcular o momento que todas as cargas à direita de B geram nesse ponto B. E é igual os valores, né? Porque o momento em B, no final das contas, tudo tem que se somar e dar 0, porque está em equilíbrio. Então, se eu calcular todos os momentos que esses forças aqui geram em B, vai ser igual o momento que isso aqui gera em B. Então, eu tenho que vir pelo lado mais fácil, né? Se eu vim daqui para cá, é muita coisa para calcular. Aí eu olharia esse lado aqui, né, da minha convenção. Para cada momento, eu colocaria o sinal desse momento baseado nisso aqui. Mas aqui vamos vir da esquerda para a direita, por simplicidade, que só tem essa carga VA aqui, né, de 5,5 kN. Então, usando a regra da mão direita, eu tenho meu VA, né, aponto meus dedos na direção da força, fecho na direção do ponto onde eu quero calcular. Então, eu tenho VA vezes 2 tracionando as fibras de baixo, né? Por quê? Está girando no sentido anti-horário, né? No sentido horário. E aqui, ó, no sentido horário, pelo lado esquerdo, que é por onde eu estou vindo, traciona as fibras de baixo. Então é positivo. Então eu tenho 5,5 vezes 2, que dá 11, tracionando as fibras de baixo. Aí eu marco esse valor 11 aqui. E agora, no momento, eu sei o seguinte do meu momento. Quando eu tenho meu momento carga distribuída, ele vai ser uma função de segundo grau. Quando eu tenho uma carga triangular, ele vai ser uma função de terceiro grau. E quando eu não tenho nada, ele vai ser uma função de primeiro grau, ou seja, uma reta. Então basta ligar esses dois pontos aqui agora com uma reta. Bem, agora eu vou para o meu ponto C. Basta calcular agora o momento no ponto C, que vai ser
o meu VA vezes C e essa resultante da carga distribuída. Aí, para fins de cálculo, eu penso o seguinte, ó, meu VA vai girar nesse sentido no momento, né? VA vezes essa distância. E a resultante daqui vai girar nesse sentido. Então, para fazer a conta, eu dou um sinal para cada um, o que importa é que o sinal seja diferente. Então, eu vou dizer que VA vezes 4 é mais. E esse aqui vai ser 2, né? 3 vezes 2 é a resultante da carga distribuída, aplicada bem aqui no meio. E ela está uma distância de 1, né? Então vai ser 6 vezes 1, só que gira ao contrário, então vai ser menos. Então eu vou fazer mais 5,5 vezes 4 menos 6 vezes 1, o que dá mais 16, ou seja, esse momento que ganhou, esse que eu disse que era mais. Então eu tenho um momento de mais 16, girando nesse sentido, pelo lado esquerdo, tracionando as fibras de baixo. Meu diagrama vai para baixo. Valor de 16. Agora é o seguinte, ó. Eu ligo esses dois pontos, agora eu vou pendurar minha parábola numa reta pontilhada aqui, que eu vou fazer. Eu faço essa reta pontilhada ligando os dois pontos, e agora eu sei que, como é uma carga distribuída, aqui eu vou ter uma função de segundo grau. E vai ter a concavidade dessa maneira assim, ó, porque ela está para baixo. Se fosse uma carga distribuída para cima, que não é comum, né, mas ficaria dessa maneira aqui assim. E o valor dessa parábola bem aqui no meio vai ser QL² dividido para 8. Se alguém tem dúvida disso, faz uma viga biapoiada, com uma carga distribuída Q e um comprimento L. E calcula o momento bem ali no meio da viga. Vai ser QL² dividido para 8. Então vamos fazer aqui. Bem, que dá bem 1,5. E esse valor é o valor da altura dessa parábola. Não é o valor do momento. Que o valor do momento é essa altura toda aqui. Que não interessa. Porque no método das forças e princípio dos trabalhos virtuais a gente não usa muito esse... A gente não usa esse valor aqui. A gente usa o valor da altura da parábola. Mas se eu quisesse saber... Eu teria que fazer uma semelhança de triângulos aqui, tá vendo? Eu tenho... Esse triângulo teria uma alturinha aqui de 16 menos 11, né? Esse triângulo aqui. Que daria 5. Aqui no meio seria 2,5. Mais uma altura de 11 aqui, tá vendo? Que essa altura aqui tem 11. Mais essa metade desse triângulo aqui. Se você imaginar um triângulozinho aqui. Que é 2,5 mais 1,5. Esse seria o valor do meu momento bem ali no meio. Beleza? Só se eu quisesse saber. Mas não é útil, então não vamos fazer. E por que isso aqui vai ficar dessa maneira? Né? Se eu imaginar o seguinte, ó, eu tenho um momento, se eu imaginasse uma viga biapoiada, né? Só que eu tenho um momento de um lado e um momento do outro dessa viga. Então tem essa viga biapoiada. Bem, então eu tenho essa viga biapoiada, só que eu tenho um momento tracionando as fibras de baixo, de 11. E do outro lado, eu tenho um momento tracionando as fibras de baixo de 16. Para cá. E se eu somar esse diagrama com essa carga distribuída de 3... Então vamos fazer o diagrama disso aqui rapidinho, ó. Eu tenho 11 tracionando as de baixo, 16 tracionando as de baixo. Eu ligo esses dois pontos com uma reta. E aqui eu tenho 0 aqui e 0 aqui. Tenho 0 aqui e 0 aqui. Então o meu momento aqui vai ser essa parábola, que vai ser QL2 sobre 8. Que vai valer 1,5 que a gente tinha calculado aqui, né? Se alguém quiser conferir essas contas aí, né? Que tem 2 de comprimento dessa viga, né? Que é igual, né? Uma viga equivalente, assim, né? Bem, então isso aqui, né? Essa é a superposição de efeitos, né? Então esse meu diagrama aqui é como se eu tivesse uma viga biapoiada só com os momentos aqui, vetores aqui na ponta, né? E mais o momento da carga distribuída, que é essa alturinha dessa parábola. Porque a combinação desses dois diagramas, soma esse diagrama mais esse dá esse. E quando a gente for fazer o princípio dos trabalhos virtuais e método das forças, a gente vai fazer o contrário, né? Porque a gente vai ter que combinar diagramas. A gente vai usar uma tabelinha para isso. E as figuras geométricas que tem nessa tabela são só parábolas assim, em 0, começa em 0, termina em 0. E trapézio, retângulo, triângulo. Eu não tenho nada assim já na minha tabelinha, lá que eu vou usar. Mas isso aqui eu tenho. Então eu vou ter que pegar esse meu diagrama aqui e separar nessas duas coisas lá na frente. Lá pro princípio de trabalhos virtuais, para combinar diagrama de momento. Então, por isso que a gente precisa desse valor de 1,5 aqui. Porque vai ser uma... Que isso aqui, essa parábola, com 1,5 no meio, e mais esse trapézio aqui, que tem o valor aqui de 11, né, e 16. Beleza? Bem, agora, tem mais uma regrinha para o diagrama. Quando tem um momento concentrado no meio da viga, vale a seguinte regra. Se ele gira no sentido anti-horário, dá um salto para cima. Se gira no sentido horário, dá salto para baixo. Isso não vale para os momentos nas extremidades. Nas extremidades a gente vai ver pela essa convenção aqui. Mas esse no meio aqui, então eu vou dar um salto para cima. Simples assim, de 3 kN. Bem, então,
tava com 16, deu um salto para cima aqui de 13. E vai ficar assim. Agora, quando a gente for calcular o momento em D, a gente vai partir do 13 e não do 16. E vamos pro ponto D então. Ponto D, eu acho que é mais fácil, né? Bem mais fácil a gente vir agora da direita para a esquerda, porque aqui tem mais coisa do que aqui, né? E da direita para a esquerda, eu vou olhar esse lado da minha convenção. Então, quais são os momentos ali? Eu tenho 4,5 vezes 2, né? Aponto meu dedo para cá, fecho na direção da distância. 4,5 vezes 2. E aqui esse momento já é concentrado, eu não preciso multiplicar ele por distância nenhuma, que já é o momento. E ele está girando nesse sentido aqui, ó, também, né? Anti-horário. Que vai ser positivo, ó, porque, né, do lado direito, girando assim, traciona as fibras de baixo, né? Positivo. E esse aqui também vai tracionar as fibras de baixo, eles vão se somar. Então vai ser 4,5 vezes 2 mais 3, que dá 12, tracionando as fibras de baixo. Bem, aqui não tem nenhuma carga distribuída, então é só ligar com uma reta. Beleza? Aí aqui, esse momento não está no meio da viga, então então aqui a gente vê ele normalmente, né? Ele está do lado direito, né? Eu venho pelo lado direito, e o VE não gera um momento que está bem em cima do ponto E, e do lado direito, como se fosse o último pontinho à direita da viga, eu tenho esse momento concentrado. Então, nenhuma carga vai gerar um momento ali, então o momento seria 0, nesse último pontinho da viga, mas eu tenho esse momento concentrado de 3, que está à direita, né? Eu olho esse lado aqui da convenção, ele está girando assim, então traciona as fibras de baixo. Então aqui eu tenho 3 concentrado aqui, tracionando as fibras de baixo. Não tenho nenhuma carga distribuída nesse trecho, então ligo com uma reta. Beleza? Então é assim que a gente faz o diagrama de momento, né? E bem, se fosse uma barra vertical de um pórtico, como que eu faria essa barra vertical? Bem, uma barra vertical de um pórtico aqui. Sei lá, se eu tiver uma barra vertical, está engastada, aqui tem uma força horizontal de 5 kN. E tem uma altura de 2 metros. Bem, agora é só pegar para fazer uma barra vertical no pórtico. Eu olho a mesma coisa dessa minha convenção aqui. Só fazer isso aqui com a minha convenção, ó. Beleza? Então é o seguinte, ó. Eu posso vir de cima para baixo agora, tá vendo? Ou de baixo para cima. Como eu posso vir aqui, vai dar no mesmo. Eu não preciso calcular essa reação aqui. Eu vim de cima para baixo nessa viga. Que vai ser bem mais simples. Eu vou ter 5 vezes 2, ó, girando nesse sentido. Então eu vou olhar o lado de cima da minha convenção agora, tá vendo? Que é o lado de cima aqui. E girando aqui, ó, né, vai girar nesse sentido, né? Força, né? Ponto meus dedos na direção da força, fecho para a direção da distância, que é esse ponto aqui, onde eu quero calcular o momento. Então eu vou ter 5 vezes 2, 10, girando nesse sentido, ó. Aqui, tracionando as fibras da esquerda. Então eu vou ter esse diagrama que vai variar. Eu vou ter aqui 10 kN tracionando as fibras da esquerda. Beleza? E pórtico a gente não precisa se preocupar muito com o sinal. O que importa é saber quais fibras estão sendo tracionadas. Se a gente for calcular a reação aqui também, a gente vai ver se a gente tivesse de baixo para cima. A gente teria 5, né? A reação aqui seria 5. E mais um momento concentrado aqui, né? Que seria, tá girando assim, 5, 10 para cá, teria que ser 10 para cá. Então se eu montasse meu diagrama de baixo para cima, né? Agora eu teria que começar pela reação. Eu teria que vir de baixo para cima. E a reação está girando assim, ó, né? Então eu tenho 10 tracionando as fibras da esquerda também, tá vendo? Então se eu tivesse vindo de baixo para cima ou de cima para baixo, a mesma coisa. Para calcular o momento aqui, vai ter que ser 0, né? Porque não tem nada ali. Não tem nenhum momento ali. Então eu tenho 10 tracionando da esquerda e 5 vezes 2 tracionando as da direita, que dá 10 também. Então 10 tracionando da esquerda com 10 tracionando da direita, cancela um com o outro, né? E quando é uma conta mais complicada, eu posso fazer a esquerda, eu posso fazer mais, por exemplo, mais 10. E aqui eu faço menos 10. Aquele sinal que sobrar é o momento que vai prevalecer. Então eu sei que, por exemplo, se eu tivesse 20 aqui e 10 aqui, seria 20 para, então, mais 20, menos 10, sobraria 10 para cá. Mas não é o caso, né? Aqui cancela. Mas é bom a gente colocar esse sinal aí, pra gente saber, quando a gente for fazer uma sequência de forças e de momentos que geram aquele momento lá naquele ponto distante, saber, no fim das contas, quem vai vencer, se vai girar se vai tracionar da esquerda ou da direita, né? Então para isso que serve esse sinal aí, né? Mas isso só para fins de cálculo. O que importa é saber quais fibras estão sendo tracionadas. Isso aqui meu diagrama diz. Beleza? E viga inclinada também, mesma coisa, mesmo princípio.
Bem, então é isso aí. Se esse vídeo foi útil alguma coisa, deixa um like aí. Se inscreve lá no canal também, porque eu faço vários exercícios também, abordando esses assuntos de teoria das estruturas. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, qualquer sugestão também. Beleza? Então é isso aí. Valeu!